Fala Touro, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Colom e eu trouxe mais um vídeo com uma mensagem da espiritualidade do baralho cigano e do tarô para o signo de Touro, Sol, Vênus, Lua, Ascendente ou qualquer outro indicativo de Touro no mapa de vocês ou da pessoa ao qual vocês possam estar interessados. Leitura direta, intuitiva e atemporal. E pessoal, antes da gente começar, gostaria de deixar um recado. Desenvolvi dois e-books, um dos arcanos maiores e outro dos arcanos menores. Material bastante profundo, tá? Incluindo os aspectos psicológicos e arquetípicos de cada um dos arcanos maiores e menores, signos e planetas relacionados com cada um deles, como aplicar essa energia no dia a dia para você ter um melhor desenvolvimento, além de poesias místicas de minha autoria relacionado com cada um desses arcanos. Quem tiver interesse, quiser estar adquirindo, tá um preço também super acessível, é só acessar o link aí na descrição do vídeo, tá bom? E para quem quer leituras particulares, é só entrar em contato no número que está aí na descrição do vídeo também, tá bom? Bora para sua leitura, Touro. Boa sorte, viu? Essa é a segunda vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, tá, Touro? A primeira eu consegui gravar, mas alguma coisa falou para não enviar o vídeo, então estou gravando novamente. Touro. Alguém está aguardando uma mensagem, Touro. A chegada de uma mensagem. Aguardando um sinal do universo. Uma energia de espera. Mensagem no centro do jogo de vocês. Ó. A carta, né? Na verdade, a carta no centro do jogo. Vocês estão aguardando algum tipo de mensagem, de sinal, de papel, de documento. Touro. Para alguns envolve dinheiro. Salve espiritualidade, salve Oxá por cigano, Oxá. Touro. Para quem está guardando uma mensagem, é como se tivesse é como se a pessoa tivesse com a mente muito conturbada, sabe? É como se tivesse com muita ansiedade, aguardando uma mensagem, aguardando a chegada de algo, de um documento, de um papel ou de uma mensagem. Mas aqui pede para que vocês se estabilizem, tá? Se estabilizem, que as coisas tendem a entrar numa harmonia, tendem a ficar em paz, tá? Aqui, essa mensagem para alguns ela está relacionada com uma questão de saúde, tá? Para outros é como se fosse um papel ou algum tipo de mensagem, um papel que traga para vocês o controle sobre algo, sobre uma situação, né? Mas aqui pede para que vocês se mantenham harmoniosos e entendam ao mesmo tempo que algumas coisas acontecem para que a gente veja que não temos o controle sobre tudo, tá? Então, tem coisas que não tá sobre o seu poder, você não pode controlar, você não pode segurar. Tem coisas que simplesmente não tá nas suas mãos, entendeu? Então aqui o interessante é cuidar dessa ansiedade, né? Cuidar desse momento que você está passando e tentar extrair de toda essa situação, tentar extrair
um entendimento, um aprendizado, tá? Aqui o próprio universo, ele está falando para vocês, solta o controle, entendeu? Solta o controle. É como se vocês estivessem machucando vocês mesmos. É claro, cada pessoa ela tem o seu processo de aprendizado, né? Tem o nível também com que esse aprendizado ele vai se dar, né, na vida da pessoa. Mas aqui pede para que vocês se mantenham equilibrados, tá? Aqui realmente tem alguém aqui com muita ansiedade. Para alguns aqui tem a ver com algum tipo de trapaça, de golpe, de roubo, né, que alguns podem ter passado aqui, e vocês estão esperando algum tipo de resolução, algum tipo de mensagem. É como se... Sabe o que veio forte aqui também? Uma pessoa que pegou algo de vocês, né, ou tirou algo de vocês, mas é como se falasse, não, eu vou retornar, eu vou voltar, mas vocês ficam aguardando a mensagem, aguardando o contato, mas no fim é como se a espera fosse longa demais. Aqui pede para que vocês soltem esse controle, cuidem de vocês. Aqui o momento é de cuidar de vocês em primeiro lugar, tá? Para quem está passando por alguma questão de saúde, tá? Ou algum familiar, ou alguém próximo está passando por uma questão de saúde, não é para todo mundo, mas para alguns aqui pode chegar a notícia de que essa pessoa ela se estabilizou ou de que essa pessoa está bem, mas não é para todo mundo, tá, pessoal? Para outras pessoas que estão aguardando também uma mensagem, chega uma mensagem para vocês trazendo vitória sobre uma determinada situação. E essa vitória, ela vem de longe, tá? É de algo que estava distante de vocês de alguma forma. Aqui, no contexto geral, Touro, é o próprio universo reorganizando uma série de situações para um aprendizado, tá? Eu sei que é difícil às vezes escutar isso, mas é para o próprio aprendizado de vocês, tá? Para alguns chega uma mensagem de longe mesmo, um documento, um papel ou uma mensagem vindo de longe para vocês. Para alguns isso traz vitória, para outros a grande questão aqui é justamente o aprendizado, né? Aprender sobre a paciência, sobre a resiliência, aprender também que nem tudo está sobre o seu controle. A lua, a torre. Não é para todo mundo, mas para algumas pessoas tem algum tipo de interferência espiritual afetando o pensamento de vocês, confundindo a mente de vocês. Não é para todo mundo. Essa parte da leitura está muito centrada em papéis e documentos todos. Aqui para algumas pessoas tem uma energia, algum tipo de energia de influência externa, não é para todo mundo que está afetando o pensamento de vocês. Para outras pessoas tem uma situação envolvendo papéis e documentos que também está tirando o sono de vocês aqui. Aqui alguns podem ter alguns podem ter aí que viajar para algum local para resolver uma questão de papel e documento, tá? Aqui a comunicação vai ser a chave para vocês, tá? Toma muito cuidado com a comunicação para quem vai ó, começou a querer mesma coisa da leitura anterior, hein? Não querendo que passasse algum tipo de informação.
Alguns aqui precisam tomar muito cuidado com a comunicação, com a forma com que vocês estão se comunicando. Por quê? Porque para lidar com essa situação aqui, uma vírgula vai fazer diferença, tá? Ou seja, dependendo do que vocês falarem, vocês não conseguem resolver uma situação. Então aqui também pede para que tome muito cuidado para quem vocês estão falando algumas coisas também, tá? É como se dependendo do que vocês falarem, vocês dão a chave para outra pessoa usar até contra vocês. Pode ser um documento, uma gravação, um papel, alguma coisa do tipo, tá? Todo. Toma cuidado, todo. Não é para todo mundo. Para outras pessoas aqui, o próprio espiritual ele está tentando se comunicar, mostrando a solução para vocês de algo, intuindo sobre uma solução de algo, mas vocês não estão escutando porque o mental está muito conturbado. Então aqui é preciso vocês se estabilizarem, tá? Procurarem se acalmar. Alguns estão decidindo entre dois caminhos aqui ligado ao espiritual, tá? Estão confusos. Alguns estão passando por um despertar espiritual. Transformação aqui na vida de vocês. Para alguns aqui, para quem está passando por esse despertar espiritual, esse chamado espiritual, que vocês querem fazer uma escolha relacionada ao espiritual, aqui está muito forte para alguém de energia feminina, tá? De câncer, escorpião ou peixes, que tenha isso forte no mapa, tá? Para quem estava procurando um amor, chega um novo amor para vocês, trazendo muito mais alegria, muito mais paz, algo mais leve, mais suave, tá? Que vocês vão gostar. E quem está abrindo os caminhos para que esse encontro com essa pessoa aconteça é Exu, tá? Alguns aqui, ó, Nossa. Para outras pessoas, alguém que estava afastado, mas que não era um relacionamento tóxico, tá? Mas para quem estava afastado de um grande amor que não era tóxico, é destino de vocês ficarem juntos e o próprio espiritual está movendo as situações para que vocês refaçam essa aliança, né? Alguns aqui, inclusive, vão renovar os votos de casamento, tá? Não é para todo mundo. Algumas pessoas precisam tomar cuidado com alguém próximo, tá? Alguém aqui pode ser um amigo que se finge de amigo, mas não é, tá? Só que essa pessoa ela tem acesso à família de vocês, ela tem acesso ao seu círculo familiar, tá? É alguém que vocês confiam, que vocês acham que é leal. Não é para todo mundo, tá, pessoal? E não é para sair fazendo bobeira por aí também, tá? Mas aqui vocês têm que tomar cuidado com alguém muito próximo, ou um amigo que não é tão amigo assim, ou algum tipo de irmão, alguma coisa desse tipo, tá? Toma cuidado. Hum. Essa pessoa ela tenta colocar bloqueios no caminho de vocês. É como se alguns aqui é como se as coisas acontecessem para você naturalmente. Você não precisa se esforçar tanto para conseguir as coisas. É como se a sorte estivesse sempre do seu lado. Mas alguém aqui não gosta disso, entendeu? Então ela tenta colocar entraves ali no seu caminho justamente para não ver vocês felizes, entendeu? É como se a sua felicidade, a sua sorte incomodasse essa pessoa. Aqui, mais uma vez, uma situação de um narcisista, né? Uma pessoa narcisista. Qual a mensagem para as pessoas do signo de Touro aqui? Uma proposta inesperada pode surgir.
A justiça será feita, mesmo em silêncio. Vou tirar mais uma. Uma proposta inesperada pode surgir. A justiça será feita mesmo em silêncio. Vamos tirar mais uma aqui. A paciência será recompensada. Sabe o que é interessante aqui, Touro? Desde o começo, a energia aqui, ela tá de espera, entendeu? Ela está de espera. Por mais que eu esteja querendo desenvolver a leitura aqui mais rapidamente, não estou conseguindo, porque está uma espera e ao mesmo tempo uma calma. E aqui é justamente esse o ponto, a paciência, a espera, a calma, entendeu? Ou seja, solta o controle. A justiça, ela será feita mesmo em silêncio. A paciência será recompensada. Eu sei que para alguns aqui isso é difícil de engolir, é difícil de soltar, mas em algumas situações vocês precisarão realmente trabalhar a questão de sabedoria e paciência. Inclusive nas suas orações, peça por paciência, peça por sabedoria, tá? Aqui é como se algumas pessoas estivessem prontas para receber do próprio espiritual, aqui eu não duvido até que seja dos anjos, é como se fosse uma injeção de paz, de paciência, tá? De paz, de paciência, de serenidade ao mesmo tempo. Por quê? Salve a espiritualidade, salve o povo cigano. Para que vocês possam se equilibrar, tá? Aqui vocês não estão sabendo equilibrar os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos. Aqui o espiritual, ele estará auxiliando vocês para que vocês consigam esse equilíbrio. Vocês podem contar com o auxílio também de outras pessoas, tá? Mas por quê? Algumas pessoas do signo de Touro aqui irão descobrir algo. Algo vai ser desvelado para vocês, algo vai ser mostrado para vocês em que vocês precisarão estar equilibrados, Touro. O que vocês estão sentindo aqui nessa leitura é uma leitura difícil, tá? O que vocês estão sentindo aqui é como se fosse o prenúncio de uma grande descoberta, de um grande despertar. Para alguns será um despertar espiritual, para outros será algo que vocês irão descobrir que vai precisar que vocês estejam equilibrados, vai precisar que vocês dominem as próprias emoções, dominem, não se deixem abalar pelas situações. E o que vai acontecer com essas pessoas de Touro? Nossa, eu levei até um tapa da carta aqui. Ai, meu Deus. Nove de paus. O carro. E o fundão aqui do deck é a morte. Touro. Touro, touro, touro. Tá, isso explica bastante coisa. Touro aqui é o seguinte. As cartas aqui elas estão mostrando que realmente a coisa está difícil, vocês já lutaram bastante, estão cansados, estão estressados, alguns estão até machucados, se esforçou muito, né? Aqui alguns estão desse jeito aqui, ó. Só que o porquê que vocês precisam encontrar um equilíbrio e o espiritual vai auxiliar, porque vem uma grande movimentação na vida de vocês, em que vocês poderão inclusive contar com o auxílio de outras pessoas, e essa movimentação, ela será transformadora na vida de vocês. Então aqui alguns estão realmente num processo de despertar espiritual,
bastante intenso. Outras pessoas estão num período de transição, de transformação intensa na própria vida, em que vocês precisarão ter muita sabedoria, precisarão ter as suas bases sólidas também, tá? Aqui, ó, a carta do Rei de Ouros, olha a sequência que eu tô pegando aqui, tá? Que eu fui intuído para pegar essa sequência, né? E tirando na sequência aqui. O Rei de Ouros, o Touro, é uma carta de estabilidade, tá? De estabilidade, de maturidade. Então aqui para alguns é relacionado ao financeiro, para outros é relacionado ao espiritual ou simplesmente uma grande mudança de vida, tá? Então envolve espiritual, financeiro e mudança de vida no geral. Só que o que vocês estão sentindo agora é o prenúncio de que vem essa grande mudança, tá? Só que a grande questão é, se essa mudança ela vem sem que vocês estejam com os seus pensamentos em equilíbrio, as suas emoções em equilíbrio, vocês tendem a perder toda essa transformação e toda essa mudança. Alguns aqui estão sentindo um medo, uma ansiedade, porque é o desconhecido, vocês não sabem o que está vindo aqui para vocês. Para alguns vai ser alguma coisa relacionada a dinheiro, envolvendo herança, envolvendo papéis. Para outras pessoas é um chamado espiritual, alguns aqui vão iniciar uma jornada espiritual, e ela não vai ser qualquer jornada espiritual, porque nós temos o hierofante aqui, alguns têm caminho dentro do sacerdócio. Para outras pessoas, é como se fosse o Deus, o universo, a vida, movimentando situações aqui que vai fazer vocês se mexerem. Só que a grande questão é que muitos já estão exaustos aqui e vocês precisarão ter um gás a mais. O espiritual ele vai dar esse gás para você, tá? Ele vai dar esse gás, mas vocês precisam centrar todas as suas ações daqui para frente, não é para todo mundo, na paciência e na sabedoria. E também aqui não saiu a carta da estrela, não saiu a carta do louco, mas aqui vai ser preciso ter fé, confiar que as coisas estão acontecendo no tempo correto, no tempo divino. As coisas não são da forma que você acha que tem que ser. Entendeu? Nem tudo está no seu controle. Lembra do que a gente estava falando, nem tudo está no seu controle. Solta um pouco a situação. Porque isso está machucando você. Olha como é que vocês estão aqui, ó. Isso está machucando vocês. Solta um pouco o controle. Para quem soltar um pouco esse controle, como que fica para essas pessoas? Para quem soltar um pouco o controle. A leitura de vocês está bem séria, tá? Saiu 7 de copas, né? Para quem soltar o controle, como que fica? 7 de copas. Aqui tem duas informações. A partir do momento que vocês soltam o controle, vocês percebem um leque de possibilidades, de oportunidades aparecendo diante dos seus olhos, tá? Para outras pessoas, é como se vocês achassem que ao soltar o controle, vocês irão se perder no meio de um monte de ilusão ou não vai saber o que escolher ou para onde ir. 5 de copas. Sabe por que está tão confuso ao mesmo tempo para vocês? Porque vocês estão ainda presos naquilo que já aconteceu, naquilo que já foi, entendeu? E não estão observando a quantidade de possibilidades que vai surgir para vocês. Ou que já está surgindo e vocês não estão olhando, entendeu? Aqui é o medo da mudança, é o medo do desapego, é o medo de sair de um luto. Alguns aqui passaram pelo luto, né? Caminhão do gás. E eu tava falando exatamente o que aqui? Touro. O espiritual vai dar um gás aqui para vocês continuarem em frente. Olha o carro do gás. Ultra gás. Ó. Entendeu, Touro? O universo ele tá se comunicando com vocês. O espiritual está se comunicando com vocês, está mostrando sinais. Mas vocês estão assim, ó. Vocês estão vivenciando um luto quase eterno por aquilo que já foi, por aquilo que ficou para trás. Ó. Aqui, ó. É você. Olha só o mundo nas suas mãos aqui, ó. Para onde que você quer ir? O que você quer fazer? Entendeu? Touro. Ó. Solta o controle, solta o controle. Para alguns envolve uma questão de herança aqui, envolve a partida de um familiar, tá?
Aqui vocês têm a oportunidade de um novo começo, vocês já estão recebendo os insights necessários para esse novo começo. E ó, a torre, cara, a torre. Aqui não tem jeito, Touro. Aqui, vocês querendo ou não, estando preparados ou não, o universo, enfim, ele vai movimentar situações para que vocês se mexam de um jeito ou de outro, tá? Como muitos aqui, não é para todo mundo, né? Mas alguns aqui estão dessa forma aqui, estão cansados, exaustos, já batalharam bastante. Aqui é interessante que vocês separem pelo menos um tempinho para poder ficar bem, tá? Para poder equilibrar os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções e entender que ainda não é o momento do descanso. Aqui vocês precisam ter um gás a mais, até apareceu o caminhão do gás aqui, e aí vocês conseguem sair dessa situação. Ó, o universo prepara um recomeço brilhante. O universo prepara um recomeço brilhante. Então, ó, Touro, presta atenção nisso. Uma proposta inesperada pode surgir, a justiça será feita mesmo em silêncio, a paciência será recompensada, o universo prepara um recomeço brilhante. A sorte financeira se renova. Você ainda quer mais sinal, Touro? Só que você não está escutando. Como é que você quer mais sinal se você não está escutando, Touro? O universo está escutando sinal, o caminhão do gás parando aqui, ó. Logo após eu ter falado justamente de vocês terem um gás a mais, você está achando que é coincidência? Não é coincidência, o universo está falando, ele está com vocês, pô. Ó, 5 de paus, 10 de espadas, Leia. Aqui tem alguns taurinos e taurinas que estão passando por uma situação, principalmente no familiar, ou até mesmo no ambiente de trabalho, que está uma guerra só, né? É traição para tudo que é lado, ou vocês se sentindo, né, traídos, mas aqui chega ao fim essa situação. A fase de conflito, de briga dentro de família está chegando ao fim, porque o próprio universo aqui, ele está fazendo uma movimentação para que venha o novo, entendeu? É como se falasse assim, já chega dessa situação, isso não dá para continuar mais da forma que está. Aqui é a finalização dolorosa de um ciclo de muita discussão, de muita briga, de muita gente que não conseguia se entender. A comunicação aqui nem existia. Aqui era uma situação desgastante demais. É complicado isso aqui. Aqui alguns iniciam algo relacionado ao financeiro, ao trabalho, que tem possibilidade de ser bem próspero, tá? De novo, ó. Aqui vocês ainda estão apegados, solta o controle, solta o controle. Aqui vocês estão apegados. Aqui o universo ele está tentando mostrar para vocês que aquilo que vocês estão tentando segurar é justamente o que está travando a sua vida, entendeu? Ó, noite sem dormir, pesadelo, insônia, preocupação em excesso, porque vocês estão assim, ó, vocês estão apegados. Aqui, ó, o recado é claro, o universo ele vai tirar vocês desse lugar ou dessa situação de um jeito ou de outro, tá? Não é para todo mundo, mas o universo aqui, Deus, chama do que você quiser, vai botar uma torre abaixo aí. A lua, touro. Aqui alguns já foram intuídos para onde ir, o que fazer. Só que vocês estão esperando colher algo, colher alguma coisa que é do direito, né? Por isso que saiu, a justiça será feita mesmo em silêncio. Alguns estão esperando colher os frutos de alguma coisa para poder ir para poder mudar ou ir para um local que vocês já foram intuídos. E essa colheita aqui, do que se trata? Do que se trata a colheita? Gratidão espiritual, salve pelo cigano. Engraçado, saiu o 8 de paus, só que eu senti ele muito como uma mensagem, que foi justamente o início do jogo.
Alguns aqui estão esperando algum tipo de mensagem, algum tipo de documento, algum tipo de carta, a resolução de algo que envolve papel, documento, mensagem, comunicação. Ou a movimentação de algo. A movimentação de algo, a movimentação de um processo, a justiça será feita. Algum, para algumas pessoas é uma movimentação de justiça, para outras pessoas é algum tipo de comunicação e para outros aqui é a movimentação de alguém que vocês já tiveram algum tipo de união, de laço, de relacionamento. Para alguns aqui é como se vocês estivessem aguardando uma mensagem, uma comunicação ou um movimento de alguém que vocês amam simplesmente para ir ao encontro dessa pessoa, para ir morar com essa pessoa, alguma coisa assim. É interessante. Temos 3 situações. O eremita. Aqui vocês precisam silenciar para fazer uma escolha, tá? Aqui vocês precisam silenciar para fazer uma escolha. Cara, não dá pra decidir. O Touro, aqui é o seguinte: não dá pra decidir as coisas no impulso aqui, tá? Não tem como. Não tem como. O eremita aqui e os enamorados aqui, meu, não tem como, cara. Aqui vocês vão precisar ter paciência, sabedoria, vai precisar olhar um pouco pra dentro, se equilibrar pra só depois tomar uma decisão. Aqui vocês não podem tomar uma decisão no impulso. Colom, mas o universo já não vai trazer uma torre e tal, e vai. Só que aqui vocês precisam, nem que seja por sei lá, metade de um dia, separar um momento para que vocês possam tomar uma decisão, para que vocês possam fazer uma escolha de forma consciente. Por quê? Porque lembra que saiu aqui o Rei de Ouros? O Rei de Ouros aqui na sua leitura é uma pessoa madura. Ele não vai tomar as decisões de forma imatura, entendeu? De forma impulsiva, jamais. Ele não vai fazer isso. 3 de espadas, meu. Alguns aqui estão traindo a si mesmos. Nossa, tá tão. O que está acontecendo nessa leitura? Tá tão confuso isso aqui, gente. O que é isso? 7 de espadas. Nossa. Alguns aqui foram trapaceados por alguém, viu? Foram roubados por alguém, foram traídos. O famoso 171, o famoso Dom Juan que seduziu e depois levou as coisas. Ixi, que vitória sem honra. Eita, nós. Entendi. Alguns aqui foram enganados, né? Tiveram sentimentos enganados, a pessoa roubou alguns de vocês, aqui não é para todo mundo, a pessoa seduziu, roubou, levou alguma coisa, ou ela falou, não, eu vou, sei lá, investir seu dinheiro, ou fazer alguma coisa com seu dinheiro, e no fim vocês estão esperando também o retorno, mas para alguns aqui vai ser difícil. Rapaz. Alguns aqui estão sendo ameaçados por alguém, pressionados, ameaçados, coagidos por alguém. Qual é o melhor conselho nesse caso? Quatro de paus, aqui vocês podem contar com o auxílio de algumas pessoas, tá? Para se libertar dessa situação. Se tem alguém ameaçando vocês, Touro, tem pessoas com que vocês podem contar para poder se libertar dessa situação, tá? Alguns aqui estão sendo chantageados, aqui saiu agiotagem também. Agiotagem, 171, Dom Juan, saiu uma série de situações aqui. Mas isso vai finalizar, tá? É como se já tivesse virado muita baderna aqui nessa situação. Ou vocês estão vivendo num local que tem muita confusão, tem um índice alto de criminalidade, porque tem muita informação de coisas erradas, sabe? De coisas ilícitas ao mesmo tempo. Então é como se alguns de vocês aqui estivessem convivendo ou vivendo num local que tem muito disso, que tem muitas situações em que vocês têm que estar alerta o tempo todo, tem que estar sobrevivendo a cada segundo ali, entendeu? Sempre cuidando para não ser passado para trás, é como se não desse para confiar em ninguém, mas aqui vem uma finalização de ciclo para vocês.
Aqui, realmente, aqui vem a chance de vocês saírem desse lugar, outros simplesmente vão decidir ir embora e deixar tudo para trás, realmente. Uau! Caramba, muita energia. Muita, muita, muita energia. Vou tirar mais uma cartinha aqui. Touro. Há um inimigo oculto, mas você está protegido. Lembra que eu falei que para alguns aqui, lá no começo do jogo, tinha alguém mexendo no mental de vocês? Há um inimigo oculto, mas você está protegido. Seus guias estão mais próximos do que nunca. Tem alguém tentando mexer no mental de alguns de vocês? Ah, entendi. Eu entendi. Entendi. Tem alguém mexendo mesmo no mental de alguns de vocês, tá? Não é para todo mundo. E isso tá dando a sensação de perigo para tudo que é lado. Tá mexendo com o emocional de vocês, com o mental de vocês. É como se estivesse tentando desestabilizar vocês, para que vocês não encontrem saída, para que achem que estão cercados o tempo todo, que estão sendo atacados o tempo todo, dando síndrome de pânico, ansiedade. Cara, isso aqui é o tipo de situação que pode inclusive ser confundido com esquizofrenia. Porém, não é um assunto meio complicado para tratar aqui, mas é como se alguém estivesse tentando enlouquecer vocês. Não é para todo mundo. Cinco de ouros. Alguns estão passando por um processo de cura, tá? Vindo do próprio espiritual, uma cura espiritual. Alguns estão passando pelo despertar espiritual aqui, tá? Só que extremamente intenso, que vai fazer com que vocês pareçam que estão sendo atacados, perseguidos, vigiados. Vai bagunçar o, o mental, o emocional de vocês, tá? Aqui alguns podem ter pesadelos, realmente. Em outros casos aqui, talvez um ou dois, tem alguém sim mexendo no mental de vocês, fazendo com que vocês fiquem desconfiados de tudo, não saibam o que escolher, não saibam para onde ir e que fiquem com o mental emocional extremamente conturbado. Alguns podem até achar que tem alguém tentando machucar vocês, perseguir isso ou outro. Para outros casos aqui, alguns vivem realmente numa situação em que tem muitos índices de criminalidade e está querendo sair desse local, já não aguenta mais ficar onde está, e alguns decidem realmente sair. Para outros casos aqui existe uma situação envolvendo um 7-1, agiota, essas coisas desse tipo, que estão sendo ameaçados, mas aqui alguns estão protegidos sim pela espiritualidade. E para quem está sentindo que está passando por algum tipo de ataque espiritual aqui, o touro, mantenha suas orações em dia e entenda que nem tudo que você está sentindo é real, tá? É só para tentar desestabilizar o seu emocional, o seu mental. Quando você se toca disso, isso aqui já perde mais da metade da força, tá? Fica essa dica. Seus guias estão mais próximos do que nunca, touro. Leitura difícil, hein? A outra também tinha sido nesse naipe, viu? Aqui saiu uma amarração amorosa para alguns, alguns estão presos, estão sentindo. Aqui é para quem já sabe, tá? Aqui você já sabe, vocês já sentem que estão amarrados amorosamente a alguém. Alguns aqui estão, é como se tivesse amarrado amorosamente em uma pessoa, só que aqui também envolve um triângulo amoroso junto, tá? Caraca. Ah, vocês já foram intuídos já, vocês já sabem disso. Não é pra todo mundo. Alguns aqui sabem que estão amarrados a uma pessoa, tá? Olha pra aqui. E olha aqui, ó. Uou. Alguns aqui estão amarrados a alguém, tá? Mas aqui vocês já sentiram, ou já intuíram, ou o espiritual já deu uma dica sobre isso.
Cara, legal, ó. Para outras pessoas aqui que estão passando por todas essas turbulências, é um momento de cura, tá? Para que vocês obtenham reconhecimento. Aqui é como se fosse uma cura, Touro, que está envolvendo vários aspectos da sua vida para que você esteja curando tudo isso, aprendendo com tudo isso, para que vocês sejam reconhecidos mais lá na frente. Eu sei que parece estranho isso que eu estou te falando, mas isso é real, tá? Isso existe mesmo. Então, assim, procura soltar o controle, tá? E tentar extrair um aprendizado disso tudo. É que quando você olha para as coisas com muita mágoa, com muita raiva, é difícil você conseguir observar algum tipo de aprendizado, porque você está focando na raiva, né? Nas baixas energias, consequentemente só atrai outras energias. Aqui alguns estão sendo testados de várias formas diferentes pela espiritualidade, tá? Justamente para poder obter o reconhecimento que vocês querem. Lembra que saiu um rei de ouros lá, Touro? Você acha que aquele rei de ouros, ele se tornou um rei de ouros de que forma? Caiu assim do céu? Pum? Não. Você sabe o que aquele rei de ouros passou para conseguir ser um rei de ouros? Tudo que ele teve que aprender como decidir as coisas, racionalidade, aprender a deixar coisas para trás, sem ficar olhando para trás, mesmo que doa você deixar as coisas para trás. Aqui alguns de vocês estão passando exatamente por esse momento, entendeu? Em que vocês precisam de sabedoria e paciência. Por isso que eu falei, nas suas orações, peça sabedoria e paciência. E para quem está assim, sentindo que está tudo conturbado, recita o Salmo 91, 3 vezes no dormir, 3 vezes ao acordar. Entendeu, Touro? É intenso, é um processo bem intenso que vocês estão passando aqui. Mas os seus guias estão ajudando, o universo tá olhando também para vocês, a espiritualidade está olhando. Ó, o sol. Venha o momento de clareza, o sucesso, o reconhecimento, o brilho. As coisas ficarão claras. É como se sempre tem um amanhecer, sempre tem um novo dia. Hoje um novo dia que já chegou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser, quem vier. Festa toda. Olha isso aqui, ó. O reconhecimento, tá vendo? Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa e de quem vier. Celebração. Celebração. Entendeu, Touro? A justiça. A justiça. A justiça está sendo feita mesmo em silêncio. Ó, o enforcado. Foi sacrificante, as coisas foram sacrificantes, mas olha, tenta olhar as coisas de uma outra forma, que vocês perceberão que não é bem da forma que vocês estavam achando que era, entendeu? Para alguns aqui, realmente envolve um despertar espiritual muito intenso. Para outra, aqui seria interessante uma leitura particular, tá? Tanto para essa parte quanto para a parte de quem já foi intuído que é algum tipo de ataque espiritual, e alguns aqui foram amarrados amorosamente, que também está confundindo bastante o pensamento de vocês. Está atrasando a vida aqui. Está amarrado, né? Ó. Aqui ainda não, aqui ó, ainda não afetou totalmente o financeiro de vocês, tá? Mas para quem já sabe que está amarrado, cuida disso, tá? Porque senão começa a dar problema no financeiro. Aqui ainda não chegou na escasseio, mas se não tomar cuidado. Touro. Nossa, quantos minutos já deu essa leitura? Rapaz, meu Deus. Touro, desapega do passado, mano. Solta o passado. Deixa o passado onde ele deve ficar. Deixa o passado onde deve ficar. Procura. Se você precisa de um tempo para descansar, descansa. Desapega do passado. Tem um monte de coisa sendo oferecido para vocês pelo próprio espiritual, pelo próprio universo. Olha isso aqui, ó. Vocês podem ficar dessa forma aqui. Pode ter isso aqui também, harmonia em família, entendeu, Touro? Saiu, essa carta aqui tem mais de uma, né? Tem mais de uma. Essa carta aqui tem mais de uma. Ela veio confirmando. Aqui é diferente uma carta da outra, tem alguns pequenos detalhes de diferença. Bom, enfim.
Aqui é satisfação financeira, satisfação emocional, familiar, entendeu? Mas vocês precisam abandonar o passado. Alguns aqui estão extremamente grudados, apegados ao passado. Por alguém que já se foi, alguém que está distante. Fica esperando a pessoa mandar mensagem, fica esperando a pessoa voltar. Trabalha naquilo que você quer, procura um estudo, inicia um curso, alguma coisa que tire o seu foco do passado, touro, tá? Aqui não percam a fé de vocês, tá? Alguns estão pegando também muita carga das outras pessoas, muita carga energética, tentando fazer para muita gente, mas aqui, ó, vocês têm que soltar, solta essa carga, cara, solta essa carga. Não está sendo equilibrado, entendeu, touro? Ó, solta essa carga. 10 de paus. Aqui, ó, é rumo ao desconhecido. É um salto de fé, tá? Solta o controle das coisas. Às vezes você só precisa deixar as coisas livres, leves e soltas, entendeu? Ó, livres, leves e soltas, ó. Entendeu? Rumo ao desconhecido. O desconhecido pode dar medo mesmo, mas é com medo mesmo, entendeu? Vai com medo. Tira a venda dos seus olhos, touro. Vocês têm o que é preciso para poder manifestar o que vocês quiserem. Vocês têm o controle sobre a própria vida, só que tem situações que fogem do seu controle, entendeu? Vocês têm o controle sobre a própria vida, mas tem situações que fogem do seu controle. Coloca uma frase aqui embaixo, uma afirmação, touro. Eu me liberto de tudo aquilo que está me estagnando. Eu me liberto de tudo aquilo que está me estagnando. Eu me liberto de tudo aquilo que está me estagnando. Ou então, coloquem da seguinte forma. Eu me liberto de tudo aquilo que me estagna. Eu me liberto de tudo aquilo que me estagna. Eu me liberto de tudo aquilo que me estagna. Coloca aí nos comentários. Escolhe uma dessas duas e coloca lá nos comentários. E vira a roda da sua vida. Touro. Entendeu? Aliás, aqui também tem um outro recado, tá? Enquanto vocês se mantiverem no controle, tentando, né, manter o controle das coisas que não é para estar no seu controle, isso aqui não gira e as coisas não mudam, tá? Fica a dica. Tem dinheiro vindo para vocês, prosperidade, mas precisa soltar aí os controles. Deixa eu ver aqui, uma mudança de rota pode favorecer seu futuro. Ou seja, é como se vocês estivessem muito apegados numa situação, muito apegados num caminho, muito apegados em algo, e a partir do momento que vocês mudam um pouco isso, sabe, soltam um pouco o controle, ou então ao invés de ir pela rua A, vocês vão pela rua B, cara, isso muda completamente as coisas, entendeu? Aqui para alguns não está difícil de mudar essa situação, só precisa soltar um pouco, solta um pouco o controle. Seus ancestrais te fortalecem no invisível. Vocês estão recebendo muita ajuda espiritual, vocês estão recebendo muita ajuda dos guias da espiritualidade, entendeu? Mas é como se vocês não estivessem enxergando. Touro, solta um pouco o controle, tá bom? E alguém do passado aqui retorna, tá? Mas é alguém que não era tóxico e alguns aqui, essa pessoa retorna por justiça divina, tá? Mais uma. O esforço extra trará recompensa financeira. Lembra ali do 8 de espadas? Cadê ele aqui agora? O esforço extra trará recompensas. Não era o 8 de espadas. Qual que era, gente? Que eu tinha falado? Era o 8 de paus? Acho que era o 8 de paus. Sumiu o 8 de paus, gente. Cadê o 8 de paus? Tem o deck todo aqui. Bom, enfim, tinha saído, acho que era o 8 de paus aqui. O esforço extra trará recompensa, ou seja, vocês vão ter um gás a mais aí para poder estar se libertando dessa situação, tá bom? Touro, essa foi a leitura de vocês, foi uma leitura difícil, meio travada ao mesmo tempo, mas é a energia que estava aqui na mesa hoje, e espero que eu tenha auxiliado alguns de vocês, tá bom? Boa sorte e luz na sua jornada, Touro. Gratidão.